Para quem estiver entrando aí na live, se puder tirar um print e compartilhar seus stories, marca a Jéssica, que vai ajudar a ter um alcance maior esse conteúdo. Consequentemente, mais pessoas irão visualizar, né? E quem ganha com isso é a comunidade. Ó, minha mãe está presente também, como sempre. Minha mãe e meu pai, não perdem uma. Coruja. Coruja. Já, eu acho que dá pra gente ir começando, enquanto a galera entra, tá? Vamos aí que eu tô ansiosa. Fique tranquila, passa voando a hora. Então, pessoal, essa aqui é a nossa 7ª live, nosso 7º bate-papo, né? Eu já conversei com Aldox, Manuel Neto, Marco Túlio, Pedro Aquino, Uno de Oliveira, Levi Motion e hoje com a Jéssica Madeira. Inclusive, 2 pessoas que eu já bati um papo já foram companheiras de trabalho da Jéssica, né? E eu tive também o prazer de trabalhar com a Jéssica em alguns projetos. Trabalhei com ela em projetos da Light Farm, onde eu conheci ela, né? Trabalhei um tempo na Factory e também na Piloto TV. E desde de lá até então, eu peguei um carinho muito enorme pela Jéssica, uma amizade, né? Que a gente estendeu do trabalho para a vida aí. E é isso, Jéssica. Fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho sobre sua vida, sua carreira, como tudo começou até os dias de hoje. Pode ficar totalmente à vontade aí. E obrigado por ter aceito o convite, né? É um prazer ter você aqui. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, porque eu sei que o seu alcance é grande e eu fiquei intimidada, mas aceitei o desafio. Muito obrigada pelo convite, Ti. Imagina. Bom, eu sou a Jéssica Madeira, eu sou basicamente coordenadora de pós-produção e gerente de projetos. Especialista em gestão de projetos de pós-produção. Então, eu comecei há pouco tempo na área, mas eu sempre quis trabalhar com audiovisual. Então, eu tive a oportunidade, no final do curso da faculdade, no finalzinho de 2018, eu consegui entrar na O2 como assistente. Eu entrei como assistente de atendimento. Ficava na base de falar com advogados e fazer contrato e orçamento. O que me deu uma base... 2018. 2018. Foi ontem. Eu comecei lá no atendimento e isso me deu uma base bem boa para conseguir entender o processo quando eu consegui passar para pós de fato, né? Então eu saí do atendimento no meio de 2019 e aí eu fui para assistente de coordenação do 3D. Fui para lá sem saber absolutamente de nada. Foi um desafio que o pessoal lá da O2 me fez encarar e eu agradeço muito, principalmente o Lula, que era o coordenador lá na época de geral da pós. O cara só falou, você vai ser um avião, e eu me senti muito confortável. Tinha um monte de cara lá que me ajudou demais, me ensinou tudo que eu sei, ou grande parte do que eu sei sobre 3D. E lá eu descobri, na assistência ali, eu descobri que era isso. Era o que eu queria fazer, coordenação. Tinha gente no mercado que trabalhava com isso há muito tempo e só por isso estava ali. E eu encontrei nessa brecha uma resposta para eu conseguir me encaixar logo. Então eu fui e me especializei em gestão de projetos, né? Ainda como assistente na O2 eu me especializei como gerente de projetos. E aí, depois de um tempo lá na O2, eu queria conhecer o mercado, porque para mim estar na O2 era um sonho, né? E uma oportunidade incrível, mas o mercado não é igual a O2 é. Né? A O2 tem uma pipeline imensa porque ela trabalha com filmes imensos. E eu queria conhecer... Para quem não sabe, a O2 é uma das maiores produtoras de filmes, né, aqui do Brasil, né, Gé? São pioneiros, começaram faz tempo, né? Muito tempo que tem a O2. A O2 eu acho que fez 30 anos. Mas começou, o Fernando Meirelles começou lá atrás com o Olhar Digital, né? A primeira produtora deles. Sim. E eu trabalho na pós-produção deles, que é uma das maiores pós-produtoras da América Latina. Que é enorme. É uma honra. A estrutura de lá é incrível. Mas, ainda assim, estando lá dentro, eu quis sair. Quis entender, conhecer o mercado, me especializar.
E aí, no meio disso, eu tive a oportunidade de ir para a Light Farm, foi onde a gente se conheceu. Sim. Foi outra experiência maravilhosa. A Light Farm funciona muito bem, assim, no quesito gestão, para mim foi maravilhoso. Eu acho que é uma experiência boa para todo mundo que passa por lá. E foi você que entrou em contato com eles, já? Como que foi? Eles Conhecia costumam alguém de lançar lá? vagas pelo LinkedIn, né? A Light Farm tem esse flow de lançar vagas muito, muito bom e muito funcional lá dentro. E me mandaram uma vaga deles no LinkedIn durante a pandemia. E eu falei, pô, né? Vou tentar. Vai que eu sou boa para entrar em contato para conseguir entrar lá. E na época eu conversei com o Daros, que era o coordenador geral do time. E foi uma experiência muito legal ele ter me permitido estar lá, sabe? Eu consegui viver muitas coisas lá dentro. Trabalhar com o Milton e com o Rafa foi sensacional também. E o time de lá é maravilhoso. E que nem eu falei outro dia, o pessoal lá é muito criativo, né? Criativo, realmente artistas. É Eles têm sensacional. essa coisa de enfiar a cara para descobrir como faz e entregar uma coisa bonita, com qualidade, dentro do prazo, com saúde, né? É difícil você... Se aconteceu, aconteceram poucas vezes de eu trabalhar até mais tarde lá. Então, o fluxo lá era gostoso de trabalhar. Porque desenrola, o resultado fica bom e não é aquele negócio que você fica estressado, né, Jé? Parece que você se diverte no processo. As reuniões diárias, principalmente, né, a daily, que é uma experiência que eu não tinha na O2, porque a gente trabalhava todo mundo junto. Então, dailies eram desnecessárias, entre aspas, né? O alinhamento acontecia em tempo real. Mas entrar na Light Farm e ver que diariamente todo mundo se falava e todos os projetos tinham uma reunião e tudo acontecia com um fluxo muito livre, foi o que me ensinou a trabalhar de casa. Porque no começo da pandemia eu tinha zero experiência com home office. E a Light Farm me deu a disciplina para trabalhar de casa. Foi incrível. Eu lembro que na primeira reunião que eu tive com você, foi no projeto do Free Fire, né? Se eu não me engano. Leon. E eu fiquei com receio. Falei, nossa, ela tem uma cara de brava. Ferrou, né? No fim, super tranquilo. Todo mundo fala que eu tenho cara de brava, mas eu tenho um primo que eu vi online aí, que ele fala que eu tenho cara de pitbull, mas eu ajo igual um labrador, um golden. Essa sou eu. E foi super legal aquele projeto. Inclusive, ele foi um projeto global. Sim. E pra mim foi desafiador, porque eu lembro que eu me machuquei no meio do caminho. Sim, ficou trabalhando da ambulância. Nossa, foi intenso. Daí você ficou quanto tempo lá, já, Light Farm? Depois que eu saí da O2, eu fui passando em lugares, vivendo desafios. Eu não queria me prender a lugar nenhum. E a minha proposta de sair da O2 foi pensando em voltar para ela depois. Então eu queria know-how para conseguir estar onde estou hoje. Então eu fiquei 10 meses na Light Farm. Se eu não me engano, eu passei 10 meses na Factory também. E por último, antes de voltar para a O2, eu fiquei 5 meses na Piloto TV. Foram 5 meses que eu falo para eles. Eu estava lá ontem e falei, nossa, pareceram 2 anos. De tão intenso que foi. Cheguei um pouquinho ali. Foi intenso demais, os 5 meses na Piloto. Sim. E aí eu consegui, eu estava conversando, antes de voltar para o O2, eu estava nessa... de pensar ainda em rodar um pouquinho mais no mercado, mas faz muitos anos que eu não tiro férias, porque eu resolvi me aventurar pelo mercado, então eu resolvi voltar para o O2 quando eles me ofereceram a vaga de coordenadora do departamento de 3D. E eu quero ficar lá, além de poder tirar férias, eu quero ficar lá porque eu saí de lá com uma cabeça e eu voltei com 1000 ideias para executar e um conhecimento muito maior para levar para eles enquanto gestora. Então eu quero estar lá para poder agregar naquela estrutura maravilhosa que eles têm. E acredito que lá também deve ter excelentes profissionais que você pode ganhar a experiência deles também, né, Jé? Um agregando pro outro.
um time de coordenação de efeitos maravilhoso, tio. E tem um time de coordenação geral de projetos de pós, porque lá eu não atendo só cinema, né? Eu atendo publicidade também. Então é um time imenso de gestores, assim, super experientes. É muito bom estar lá dentro. Então, o pessoal da O2, eles fazem filmes, séries e publicidade. É isso? A O2 filmes e séries. A O2 tem um braço de publicidade na pós e tem sim um braço de publicidade na produção. Mas eu trabalho sempre, eu trabalho dentro da pós-produtora, da O2 Pós. Nós somos uma empresa à parte da O2 Filmes. A gente trabalha no mesmo prédio, mas totalmente separado, porque a O2 Pós ela não trabalha só com os filmes da O2. A gente faz filmes estrangeiros também, pega filme de terceiro. A nossa especialidade é efeito e é isso. A gente só vai. Quem quiser trabalhar com a gente é sempre qualidade que entrega. Eu quero, viu? Me convida que um dia eu quero participar de algum projeto com vocês. E antes, como foi? Porque em 2018 que você veio para o audiovisual, né? E antes disso, como que foi? Conta aí. Talvez eu tenha guardado sua apresentação aqui ainda. Não, pelo amor de Deus. Antes disso, eu trabalhei com atendimento ao cliente. Eu trabalhei em call center, trabalhei muitos anos com contabilidade e administração pública, prestando serviços nas prefeituras do interior de São Paulo. Então, não tinha absolutamente nada a ver com o que eu fazia, mas me deu uma base para quando eu entrei no atendimento lá como assistente, eu tinha pleno domínio de todas as ferramentas que elas usavam. Então, foi um caminho tortuoso e necessário para eu chegar também ali onde eu consegui entrar no O2. E Gé, acredito que você tenha alguém como uma pessoa ou várias pessoas como referência, né? E se você quiser citar elas aí, ou falar o que te motivou a entrar na área. Então, referência de gestão, não tenho uma pessoa, mas eu tenho algumas pessoas que me inspiram diariamente e que me incentivaram e me deram o caminho, me deram a facilidade de chegar a ter o conhecimento que eu tenho. Então, o Gilmarzinho, que era o meu coordenador no 3D quando eu era assistente, o Gilmar Moraes, ele é dono da Nidai Studios hoje. A moça que trabalha comigo, que é a coordenadora de efeitos, eu falo que eu quero ser igual ela quando eu crescer, a Rita Machado, maravilhosa, assim, uma gestora que consegue, ela faz tudo naturalmente, isso é o meu objetivo, sabe, análise de riscos, previsão de cronograma, essas coisas que a gente tem que parar para pensar, parece que para ela é automático, ela parece uma máquina de planejamento. E o Lula, que me deu a oportunidade de ir para a coordenação de efeitos, que foi sensacional também. Essas três pessoas são inspirações diárias para mim. E eu acho que a parte do audiovisual, filmes, você curte há muito tempo, né? Porque eu lembro que você sempre tem alguma coisa do Star Wars, sempre tem alguma coisinha por perto. Pouquinha coisa. Eu sempre gostei muito de efeitos. Antes de fazer audiovisual, eu fiz design e tive história do cinema, história da TV, que foi onde eu comecei a me interessar. E quando eu aprendi a trabalhar com cinema lá dentro, todo lugar que eu ia eu falava, ai, que saudade de cinema. Porque fora da O2, eu só fiz publicidade, né? E publicidade tem essa coisa maçante, pesada, corre, tem que entregar online para amanhã. E dentro da O2, eu tenho filmes para fazer por 4 meses, 6 meses. Às vezes é um filme com muito efeito, 10 meses de efeito. E você consegue planejar passo a passo dos efeitos. A publicidade diferente o processo, né? Publicidade é aquela loucura. Nossa, quantas noites sem dormir já que eu perdi, viu? E quando você não deixa de dormir porque tá trabalhando, ainda é tipo de ansiedade. Nossa Senhora, eu tenho muito, você sabe, né? Problema com ansiedade. Inclusive, esses dias, eu passei no neurologista, né? Deu TDAH, que eu já imaginava. Daí ele me encaminhou para uma neuropsicóloga. Daí fui, fiz os testes, peguei o resultado. TDAH, transtorno de ansiedade e umas outras coisas. Estou lascado. Inclusive diagnosticado, né? Nem fale.
Mas eu tentei cortar remédio. Não tomo mais remédio, só terapia agora. E tentar me manter calmo. Inclusive, esse assunto... Você voltou a fazer luta, né? Voltar a fazer luta é uma terapia para mim. Porém, eu tô com o nariz quebrado. Essa parte aqui, semana passada quebrou no treino. E sábado agora eu vou fazer uma luta. Tô ferrado. Semana que vem eu vou ter que fazer cirurgia, tá marcado já. Tô lascado. Mas já que a gente entrou nesse assunto de ansiedade, já, a gente sabe que quando se fala de publicidade, produtor, estúdios, a gente às vezes tem que trabalhar sob pressão, né? Que pelo jeito não é o caso no O2, porque é um processo mais certinho, tem um tempo maior, né, nas produções, não que nem a publicidade que é toda hora, entrega, entrega, entrega. E, porém, você tem também problema com ansiedade, e se tiver, como que você faz para lidar com isso e se manter produtiva, né? Problemas com ansiedade tenho. Tenho muito. Tenho transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado e alguns outros probleminhas. Eu me medico porque não tenho aptidão para lutas, enfim. Mas o que me dá suporte nesses momentos de tensão na entrega do trabalho é saber que a equipe está comigo. Não me sentir sozinha morrendo na praia, sabe? É o suporte do time. E assim, na O2, eu virei algumas noites quando eu entrei lá. É porque tudo é um processo, né? Cada um faz uma gestão de um jeito. Então tinha um gestor lá no 3D, aliás, não tinha um gestor no 3D quando eu cheguei. E aí eu cheguei e comecei a fazer a trabalhar do meu jeito, imprimir o meu ritmo de trabalho para o time. E isso leva um tempo para ser... para a galera pegar o jeito, né? Pegar o ritmo, entender prazos e a forma de eu me comunicar. E durante esse tempo de adaptação, a gente virou algumas noites, sim. Eu cheguei, eles estavam virando noite direto. A gente pegou um projeto que saiu na Netflix recentemente, O Rico de Amor. Foi um desafio, porque veio com pouquíssimo prazo e a gente queria entregar com muita qualidade. E tá entregue com uma qualidade absurda. Se vocês assistirem lá na Netflix, vai ver que o efeito ficou incrível. Mas, já foi lançado, já? Já. Começou no mês passado, se não me engano, Ricos de Amor 2. E é isso, assim, tem períodos, né? Tem projetos que entram com pouco prazo, coisas que às vezes tiram a gente da rotina ou da zona de conforto e vai gerar uma ansiedade. Eu fiquei bem ansiosa nesse período. A gente saiu alguns filmes também que tinham uma pipeline diferente, porque a O2 está investindo muito em Virtual Production e Unreal, que é uma pipeline que eu conheço para gerir, mas não conheço o workflow dela, né, propriamente. E agora, estando lá, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar o workflow de perto. Mas são coisas que me dão um friozinho na barriga de executar. Mas pelo menos você sabe que tem uma equipe boa por trás, né, Jé? Acho que isso te mantém mais tranquilo. Difícil quando você está num trabalho, tem que entregar e sua equipe não está indo no mesmo ritmo. Imagino que seja meio tenso, né? Muito tenso, muito. E o chefe, claro, cadê a entrega? A minha sorte é que meu chefe também é um cara incrível e é um artista de 3D também, o meu chefe, né? O Bidu Mádio. Ele é, assim, um artista incrível. É bom quando as pessoas conhecem o processo, né, Gé? Acho que fica mais tranquilo de trabalhar, porque não vão cobrar coisas absurdas conhecendo o processo. O problema é quando a pessoa não conhece o processo e está num cargo que não condiz com o conhecimento dela. Eu acho que é um diferencial para os coordenadores de VFX. E eu sei que eu trabalho com alguns, já trabalhei com alguns que dominam o workflow, mas também já trabalhei com alguns que não sabiam absolutamente nada do workflow de VFX e estavam lá. Então, assim, é o domínio do que você está falando, né? De saber qual é o processo. Quando eu entrei no 3D, a primeira coisa com que eu me preocupei foi em saber o processo. Como acontece o 3D? Prova o concept, vai o model sheet, aí começa a modelagem blocada, aí refina de modelagem, aí vai pro rig, entendeu? Todos os stepzinhos eu aprendi
para eu saber do que eu estava falando, quando eu fosse revisar algum orçamento ou discutir sobre processos com alguém. Sim, é importante esse... o coordenador ter esse cuidado. Sim. Jair, tem algum trabalho específico que você tem um carinho especial aí, que foi marcante na sua carreira? Tem. E é a minha referência sempre de projeto bem executado. E meu xodó é o projeto de Cidade Invisível, a temporada 1. A maioria dos efeitos foi executados lá na O2 Pós, os efeitos de 3D. Eu fui a produtora de linha de todos eles. Então, assim, legal. É o meu projeto do coração. Cidade Invisível é a primeira temporada. Depois me manda o nome que eu quero assistir e ver aqui. Netflix é maravilhoso, é maravilhoso. Tá entrando mais gente aí. Vou lembrar de novo o pessoal que estiver assistindo e puder tirar um print, compartilhar a live, me marca a Jéssica para aumentar o alcance desse conteúdo, tá bom? Vi que tá entrando o Fred, o Gabi, irmão do Vez, o Dino tá por aí também, o Isaac. Uma galerinha bacana entrando. Deixa eu ver o que mais que ia te perguntar. Tem uma pergunta polêmica, Jé. Inteligência artificial. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Fala aí pra gente. Eu trabalho com pessoas que repudiam, né, a inteligência artificial. A Rafa. Oi, supervisora. Repudiam totalmente, mas assim, a minha opinião e a minha visão sobre a inteligência artificial é que ela tem que ser mais um recurso para o nosso trabalho. Ela jamais vai poder substituir o trabalho, a canetada que a gente dá ali para finalizar o shot, nunca vai conseguir fazer isso. Ela gera coisas incrivelmente bonitas, mas pobres em storytelling, para mim. Sim. Então, para mim é um recurso, é um novo recurso que a gente vai usar para fazer efeito, para fazer montagem, para fazer qualquer coisa. É a minha opinião sobre o É importante as pessoas, eu sempre falo, saber usar com sabedoria, né, Jé? Porque eu acredito que é uma realidade que veio para ficar, não tem como fugir disso. Então é usar ao nosso favor, mas com sabedoria. Isso é importante. E, Jé, no seu dia a dia, quais são os desafios que você enfrenta aí, agora na O2, né? Novamente, né? Quais são eles? Olha, vou aproveitar que a Rafa veio aqui. Um dos meus maiores desafios são as pessoas da publicidade lá na O2. Porque a concorrência de publicidade é muito grande, né? O mercado publicitário é muito grande, a concorrência. Então chegam coisas lá que, puta, faz um orçamento aí, chega para mim 10 horas, tem que sair 10h30. Ah, vamos fazer esse projeto. Entrou o projeto, chegou hoje, tem que sair offline com alguma coisa depois de amanhã. Então são os desafios do dia a dia que eu acredito que não sejam só na O2. Né? Em todos os outros lugares que eu trabalhei, eu tive que passar por isso em algum momento. Porque o mercado é concorrência pura e o meu trabalho é entregar com qualidade e sem sofrimento. Então, eu estou sempre meio pronta para esse tipo de coisa. O meu maior desafio é estar sempre meio pronta, eu diria. Porque eu sempre tento antecipar o que é possível quando a gente tem uma pauta livre lá no time. E sempre deixo eles bem avisados e preparados que se eu precisar em algum momento, eles vão precisar dar uma esticadinha comigo, a gente vai virar uma noite se precisar junto. Não é uma coisa que eu faça ser uma rotina, eu odeio rotina de virar noite. Eu acredito muito que tudo pode ser executado com uma boa organização, dentro de um tempo saudável. E acho que é isso. Eu tento ser uma gestora que imprime um ritmo saudável de trabalho para o meu time e a gente fica junto o tempo todo. A gente acaba virando uma família, de tanto tempo que eu dedico a eles e do quanto eles me aceitam de volta. Em todos os times eu tive essa oportunidade. Acho que com a gente aconteceu assim também. Sim. É um tempo que
eu dedico porque eu me importo de verdade, não só com a qualidade da entrega ou com o comprometimento, mas com a pessoa que está ali comigo. E eu gosto de trazer isso para todo mundo que tá comigo, que tem que conviver comigo, é assim que eu trato. Então, eu lembro do cuidado que você tinha, não só com as entregas, mas com as pessoas, né? Esse cuidado é que eu acho que fez eu também criar um carinho ainda maior por você. Porque eu lembro que, no paralelo, eu contava dos meus problemas, acabei abrindo um pouquinho da minha vida com você, né? E você sempre perguntava, e aí, como que você tá? Como estão as coisas? Então, esse cuidado eu acho que é importante também. Porque às vezes a pessoa não está tão produtiva num dia e a gente não sabe os motivos, né? E às vezes ela está com algum problema pessoal, alguma coisa assim, e você sabia como dirigir essa parte, o que foi muito importante para mim naquela época, porque eu estava aquele momento travado na cama, né? Depois, os problemas de ansiedade, pressão. Então, realmente, você foi tipo, incrível para mim naquela parte. E também pelas oportunidades que você me deu, né? Desde lá até então, abriu várias portas para mim. Eu tenho só realmente a agradecer você. E eu você, porque trabalhar com pessoas com quem você confia é uma dádiva nesse meio que a gente tem. Tem muita gente que chega e faz alguma coisa e sai de cara virada. Então, quando a gente encontra um profissional comprometido, e eu entendi o seu nível de comprometimento durante aquele primeiro projeto, que você estava lá acidentado e deu o seu jeito para cumprir a sua entrega, foi prova do quanto você é comprometido com o seu compromisso, né? Com o compromisso que a gente firmou ali no projeto. Então, trabalhar com um profissional assim, humano e comprometido, eu nunca largo. Aonde eu vou, eu levo junto. Pode levar, que eu acompanho. Tá entrando mais pessoas aí, Pedro Aquino, o Isaac compartilhou também num grupo aqui. Ó, galerinha do bem. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem deixando perguntas aí, eu vou tentando acompanhar aqui e vou repassando para a Jéssica, tá? Eu não estou conseguindo ver nada. Eu estou vendo tentando acompanhar aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar nada. Eu vi Fred que um falou rapaz algumas falou coisas também. eu vi que um rapaz falou que virar à noite nunca pode ser rotina, jamais deve ser rotina, jamais deve ser hábito. Sim. O Fred fala isso, mas eu já trabalhei em um projeto com ele que eu virei à noite. Inclusive com ele junto. A gente vira à noite quando é realmente necessário, porque a gente sabe que tem um prazo. Sim. Principalmente publicidade que tem data de cópia, né? Da cópia para TV. Nossa, cópia para TV é uma coisa que a gente nunca pode perder. A gente, enquanto gestão, nunca pode perder uma cópia para TV. É um prejuízo absurdo tanto para a produtora que está fazendo o filme, quanto para a agência que está investindo na gente. Né? Então, sim, sem dúvidas. Existe esse nível de comprometimento. A gente não perde entrega. Quando é necessário, a gente vira à noite. Quando necessário. Eu não fico até mais tarde no trabalho por esporte. Igual tem gente que fica, não tem nada para fazer em casa, vou aqui. Tô tranquila, acabou meu trabalho. 7 horas eu desligo meu computador, entro no meu carro e vou embora. Ah, tá certo. Pior que eu já fui desses de trabalhar que nem um maluco. Mas é que, não sei, é incrível porque eu sou apaixonado por animação. Então, quando eu não estava trabalhando para algum cliente real, eu ia fazer algum projeto pessoal. Eu terminava a minha carga horária, já ia fazer um projeto pessoal e ficava. Varava à noite, não estava nem aí. Mas, com o tempo, isso é prejudicial, né? E eu sinto isso agora. E o Fred está mandando uma pergunta. Gostaria de saber, em termos financeiros, como está o mercado super competitivo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, já? Eu gostaria que o Fred elaborasse um pouco mais em termos financeiros, assim, valores, Fred, desculpa. Eu também não ficou muito claro, Fred. Manda mais elaborado essa pergunta aí que a já responde. E aproveitando, sobre planos futuros, você já tem? Ou você pensa um dia de cada vez? Como que está esse planejamento? Olha, o meu planejamento a curto prazo é me manter na O2 e conseguir desenvolver um time ali multitask. Porque eu entrei na O2 com um time que eu não conhecia. Foi gratificante e desafiador conhecer aquela galera. Mas eu sinto que todos eles têm vontade de se desenvolver e a minha vontade lá é de fazer todos eles crescerem. Eu já entendi qual é o potencial de cada um ali.
E eu quero, além de desenvolver eles, crescer mais o time, expandir o setor, dar a visibilidade que merece. Porque quando eu cheguei lá, em 2018, o Brasil ainda tinha Ancine, né? Então a gente fazia muito filme nacional bancado pela Ancine, e esses filmes eles não tinham verba para efeitos visuais, VFX. E agora que quem está mandando no mundo do entretenimento são os streamings, o investimento em VFX é imenso. Sim. Então, a minha vontade é expandir o 3D lá dentro da O2 e dar visibilidade para esse time, dar estabilidade para esse time e conseguir trazer cada vez mais projetos por causa da qualidade que a gente imprime no trabalho. Essa é a minha meta a médio prazo. É o que eu quero. Longo prazo eu ainda não sei, mas pelo menos mais uns 3, 4 anos eu tenho como desenvolver essa galera. Então, acho que tem muita coisa para contribuir e aprender aí, né, Jé? Muito, muito. Eu aprendo todo dia. Os meninos que estão lá, alguns são muito novos, alguns têm muitos anos de mercado. Então, eu tenho a oportunidade e a honra de trabalhar com todos eles e entender o que cada um já viveu. Trazer isso para mim e levar um pouco do que eu já vivi para eles também. A troca é muito gratificante lá dentro. Eu acho que entendi a pergunta do Fred. Eu queria saber se os investimentos em filmes, acredito eu, em séries, são altos. Eu acho que sim, né? Porque a gente sabe que o custo de produção, pós-produção, não é barato. É uma equipe enorme por trás de tudo aquilo que a gente vê depois na TV, né? Bom, honestamente, por onde eu passei, Fred, dessas produtoras de publicidade, eu tinha pouquíssimo acesso a orçamentos, a valores. Mas eu tenho visto o investimento nos filmes publicitários também crescendo, e nesses últimos meses eu encarei muitos orçamentos de virtual production, que o pessoal tá assim, pelo amor de Deus, vamos fazer tudo em virtual production. É um valor relativamente alto, porque, né, é uma tecnologia nova, não tem tantos profissionais especializados e não tem tantos estúdios com painéis de LED imensos. A O2 tem um painel de LED de 21 metros, curvo, maravilhoso, é uma coisa linda. Chegar no estúdio e ver aquilo, a primeira vez que eu vi, meu coração até acelerou. Mas não é todo lugar que tem esse investimento e que tem esse tipo de estrutura. Então, o investimento está sendo alto nisso porque o investimento com produção, com locação, com diárias de tudo, maquiagem, catering, essas coisas, cai absurdamente. Então, o valor da pós compensa o valor da produção. Tem entrado muito orçamento para mim nesse sentido. O investimento está vindo. Eu acho que eu estava conversando com alguns amigos ontem, o mercado está meio parado agora. Não estou vendo muito filme publicitário chegar para ninguém, nenhuma produtora. Sim. Mas os orçamentos que chegam para mim são sobre virtual production, a maior parte deles. Você falou de mercado, eu tenho percebido também que esse ano tá meio esquisito o negócio na publicidade. Começou parado, né, o ano? Começou muito parado. Várias pessoas pedindo trabalho, preocupados. Até vi pessoas que já estão meio que saindo da área. Mas tem que ter até calma também, né? Por isso que é importante a gente sempre ter meio que um caixa ali. Foi o que eu fiz quando comecei a ser freelancer, né? Foi uma dica que o Dino Tavaí, que foi meu mentor por vários anos e continua sendo, né? Meu mentor e amigo. E ele falou: Thiago, guarda pelo menos uns 6 meses de salário, que é o que você precisa para sobreviver no dia a dia, e manda bala. Porque trabalho, você trabalha bem. Tem bastante trabalho. Só que isso foi em 2017, se eu não me engano. Esse ano tá meio esquisito o mercado. Esse ano tá um mercado muito volátil, enfim, instável. Tá muito. O Fred perguntou... O Fred tem umas perguntas difíceis. Sim. Então, eu posso dar a minha opinião sobre isso também, se eu perguntar. Manda aí. Que eu faço então, eu não sou muito a favor de templates, a não ser que seja um projeto muito específico, com prazo curto, e que o cliente saiba que vai ser utilizado um template.
Porque você corre o risco de fazer um trabalho usando um template e daqui a pouco, sei lá, o concorrente está usando a mesma coisa. Então, eu não acho legal. Lógico, diminui o custo da produção, mas não é algo autoral, né? A chance de você pegar e ver algo parecido é grande. É isso que eu acho sobre templates. Eu não sei se foi realmente essa a pergunta. Se quiser falar também sobre, já. O meu comentário é mais sobre valores mesmo, é isso. Se um profissional, se uma empresa quer terceirizar um Ocean, alguma coisa, e está buscando valores mais acessíveis, a empresa, o que cabe a nós, da empresa, eu me colocando enquanto coordenadora lá no 2, ou coordenadora de pós, no geral. Eu prestando serviços para minha empresa, eu vou encontrar recursos para baratear. E barateando significa usar um template pronto. Mas essa pessoa vai correr esse risco que se disse de ter cópias. E eu prefiro muito mais deixar a minha equipe livre para criar. Sim. Eu não gosto de deixar nada pré-estabelecido. Quando não é necessário, eu gosto de criação. Eu não na minha opinião, mas meu time é. Na minha opinião, caso utilize templates, que seja de uma forma inteligente também. Não pegue tudo pronto e fale, é isso. Mexe, muda, entende como está o projeto, faz umas adaptações. Quando eu comecei, eu usei muito template, porque eu estava aprendendo. Então, eu baixava os templates, abria o projeto e tentava entender a forma que foi feito. E virava de cabo a rabo o after, né? Cada coisa. Então, depende muito da necessidade, depende do cliente, só que é sempre importante ser transparente com o cliente que está sendo usado um template, né? Para ver se ele está de acordo. Sim. E bater o básico, né? A direção de arte, tudo que é necessário para entregar o projeto de acordo com o briefing. Mas sim, eu sou contra templates. Sim. Fechando assim, resumidamente, contra. Acontece de ser necessário, mas não gosto. Sim. Bastante do meu público que nos acompanha aqui são pessoas que estão iniciando carreira e que querem evoluir. Você tem alguma dica, alguma sugestão para essa galera? Dica e sugestão? Tenho algumas. O mercado tem passado por coisas que a gente pegou, acho que principalmente por causa da pandemia, nós passamos por momentos abusivos de trabalho no início da pandemia, né? Não tinha-se hora para entrar nem sair do trabalho. E a gente foi mudando a nossa mentalidade e se adaptando a essa nova rotina de trabalhar de casa, estabelecendo nossos próprios horários e limites. Eu sinto que a juventude, a juventude é velha, né? A galera que está começando agora no mercado, que começou a trabalhar durante a pandemia, está muito presa e rígida nessa coisa de vou respeitar os meus horários. Não que as pessoas não devam respeitar os horários, devem. Eu respeito meus horários, mas eu respeito também o meu compromisso com a entrega. Então, assim, como eu disse, não gosto, não faço. Hora extra para mim é absurdo, não gosto. Mas quando é necessário, é feito. Para essas pessoas que estão entrando no mercado, não abominem a hora extra, não abominem uma esticada. Não é para ser rotina, nunca permitam que isso seja uma rotina, mas não abominem isso, virem as costas. Eu vi isso acontecer recentemente, de pessoas falando, isso não faz parte de quem eu não sou essa pessoa, eu não faço hora extra, eu não trabalho até mais tarde. Eu não gosto dessa intensidade no meu dia a dia. A intensidade acontece no dia a dia. Querendo ou não, você se compromete, entrega de alma ali no trabalho, ou você é uma pessoa que corre o risco de ficar parado, né, de não evoluir. Porque quando você enfrenta uma dificuldade, você levanta a mão e fala, não quero. A gente acaba aprendendo muito durante as adversidades do projeto. Como fazer Sim. e como não fazer durante as adversidades. E principalmente aceitem freelas, desafios, não tenham medo. Eu conheço pessoas que se eu não... Pelo amor de Deus, pega logo esse negócio que faz pra mim, não teriam começado na área. Eu tenho um colega que eu pedi pra ele fazer uma animaçãozinha uma vez de um bichinho no Blender. E ele falou, mas eu tô estudando. Eu falei, vai, velho, é um freelinha, vou te pagar pra isso. Tenta. Mas se eu não conseguir, tenta.
me entregou um negócio maravilhoso. Então, É, eu também acredita. não sou a favor de hora extra, mas já trabalhei muito fora do horário, né? Como já comentei. E eu acho que a gente também aprende muito a trabalhar sob pressão. Porque, às vezes, você tem a necessidade de entregar algo rápido. E se você não passou ainda por essa situação, você pode acabar travando, né? Porque tem aquelas duas coisas, tem o pânico e tem o medo. O medo, eu acho que nos mantém alerta. A gente está com medo, mas a gente está ali alerta. O pânico faz a gente travar, a gente não consegue se mexer. Então, eu sempre, em alguns trabalhos que eu tive que trabalhar, fazer hora extra, trabalhar de madrugada, final de semana, eu me mantive com aquele medo de será que eu vou entregar ou não? Mas isso me movimentava. E hoje em dia, quando tem a necessidade, por essa experiência que eu já tive de trabalhar sob pressão, consigo desenvolver mais rápido. Então, isso me ajudou bastante. Mas eu acho que para quem está começando, tem que tentar realmente abraçar o que der, aprender, desenvolver. É importante, eu sempre falo, ter disciplina, ser empenhado, estudar muito, praticar, escutar as pessoas, procurar pessoas que sejam referência, tentar conversar, mandar uma mensagem. Eu fiz isso muito com vários profissionais já. E não ter vergonha nenhuma. Ninguém sabe tudo. É importante estar sempre aberto para ganhar mais conhecimento. E quando possível, se puder compartilhar conhecimento também, eu acho muito importante. E é nesse momento que a gente acaba aprendendo ainda mais, né? Sim. Eu mesma sou muito fechada, introspectiva, não antissocial, introspectiva. Mas quando vem alguém me pedir algum conselho, falar comigo, perguntar qualquer coisa, eu me entrego para falar. Sabe, esses tempos atrás veio uma moça falar, eu estudei design, mas eu fiquei parada há muito tempo. O que eu faço? Eu gosto de animação, você acha que eu vou pro 3D? Não sei o que. Daí eu pedi o portfólio dela para dar uma analisada. E ela tinha um perfil muito motion, sabe? Ela é uma designer boa. E ela queria aprender a animar, e ela já faz arte. Então, para animar as artes que ela faz, era um caminho muito mais fácil, curto e menos doloroso. Sim. Então, eu indiquei alguns cursos para ela, falei sobre o mercado motion que eu conheço, mandei o seu canal, inclusive, para ela dar uma olhada. Valeu. Falei, pesquisa, chama a galera. Você vai seguir algum canal de motion, vai seguir o canal do Thiago, chama o Thiago, sabe? Ele é da hora, troca uma ideia com ele. Não é, nossa, o cara tem quantos? 40 mil seguidores, não vai falar comigo. Vai. Vai que se ele não falar, você fala comigo aqui que eu falo com ele. Eu tento responder, eu respondo todo mundo que me manda mensagem, eu separo um tempo, vou lá, converso, quando possível eu mando um áudio. E se às vezes, porque, óbvio, eu não sei tudo, estou longe de saber tudo. Só que é uma coisa que eu falo, eu posso não saber, mas eu vou procurar a resposta. E realmente procuro a resposta. Às vezes é uma dúvida que faz a gente se questionar também, né? Sim. E puta, vai me ajudar a crescer também. Vou aprender e vou te falar o que eu aprendi com isso. Então, e eu já falei na outra live, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada, né? Porque tem muita coisa. Porém, quando você estuda, pratica e ainda ensina o que você está estudando, você aprende muito mais, desenvolve muito mais. Eu mesmo sempre fui muito ruim para conversar com as pessoas. Eu também sou muito, extremamente tímido. Então, essas lives, para mim, está sendo um desafio. Mas que eu estou me desafiando a melhorar essa parte de conversar, de bater um papo realmente com as pessoas. E isso tem me ajudado bastante. O Capivara mandou uma mensagem ali, ele fala mesmo. Eu realmente respondo todo mundo. Dou atenção para todo mundo e estamos aí. Quando você me chamou para participar dessa live, eu fiquei, a minha cabeça já entrou eu falei, meu Deus, do que ele vai querer falar? Como é que eu vou aparecer? Eu não sei, sabe? Mas eu vim porque eu tô acompanhando as lives, acompanhei a live do Uno e do Marco, que são maravilhosas. E assim, eu quero estar aqui, quero que as pessoas me vejam, porque eu não sei o quanto as pessoas conhecem coordenadoras de efeito. Eu conheço algumas, mas não muitas, tem muito mais homem. Então, assim, sou uma coordenadora de efeito, se vocês quiserem falar comigo sobre qualquer coisa, é só chamar, tá? Eu posso demorar um pouquinho, porque a rotina é meio difícil, mas eu sempre vou falar também, qualquer dúvida, sempre. A minha vontade na vida é ajudar as pessoas a crescerem e eu tento desenvolver todo mundo que entra em contato comigo.
O pessoal do Leia Lemonade está aqui também. Também é uma galera sensacional que compartilha conhecimento há muito tempo com a galera. Inclusive, eu acompanho eles há muito tempo. E agora, no final do ano, vai ter um evento que eles estão fazendo, né? O Keep in Motion, que vai ser aí em São Paulo. E eu corri comprar meu ingresso, consegui pegar o primeiro lote. Já foi pro segundo lote e encerrou. Mas vai ser um evento bem bacana aí em São Paulo. Inclusive, acho que passar o final de semana em São Paulo dá pra gente marcar alguma coisa, Jéssica. Tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Você sempre fala que vem e nunca vem. Então, tá difícil, mas no final do ano é com certeza. Já deixei separado na agenda aqui, eu vou separar um final de semana. Passar o sábado e domingo. A gente marca de bater um papo e tomar uma cervejinha. Combinado. O Isaac mandou uma pergunta aqui. Deixa eu voltar, resgatar as perguntas. Inclusive, eu acho que é uma pergunta que você já falou. Porém, o Isaac também é um convidado especial aqui, então vamos falar de novo, não tem problema. Ó, Jéssica, qual o maior desafio que você enfrenta quando trabalha na coordenação de grandes equipes? E como você lida com isso? A gente já conversou sobre isso, mas se você puder comentar de novo, Jé. Eu acho que eu falei sobre o meu desafio no meu dia a dia agora, mas eu tive algumas experiências com grandes equipes. Acho que as maiores experiências que eu tive com grandes equipes foram na Light Farm. E, se eu não me engano, na Factory, que eu tinha alguns squads lá para coordenar. Não é difícil. Honestamente, não achei um desafio. O lance é se organizar, né? Tem pessoas com muitas skills diferentes. Então, eu costumo separar diretores de artistas, ou, sei lá, 3D de arte, 3D de motion, para eu poder focar nos assuntos, nos respectivos assuntos, né? Para eles não precisarem parar o dia deles para ficarem ouvindo coisas que são desnecessárias. Assim, eu otimizo o tempo do meu time e otimizo o meu também, direcionando os assuntos separadamente. É a forma mais eficaz que eu encontrei até hoje de lidar com muita gente. Sim. Jé, o Fred também fez mais uma pergunta. Eu vou dar uma simplificada. Na nossa área, você percebe que tem uma dificuldade maior para inserir vocês mulheres no mercado? Ou tem uma igualdade? O que você acha? Olha, eu acredito que a maior dificuldade seja para a aceitação de mulheres artistas. No meio da gestão, eu acho que não é tão difícil, mas somos em minoria na gestão. Agora, no meio artístico, os compositores, mulheres motion, mulheres no 3D, eu conheço pouquíssimas. Então, sim, existe uma dificuldade, existe um preconceito. Tá? Ainda tem uma galera com uma cabeça muito fechada para aceitar essa diversidade que está acontecendo. A O2 é uma empresa muito diversa, então lá dentro eu trabalho com pessoas diversas de fato, sabe? Não é uma empresa que se preocupe com questões sexuais ou raciais ou nada. Quer trabalhar, vem, sabe? Você tem a qualidade que a gente precisa, vem. E eu já vi outras empresas que não são assim. Então, existe essa dificuldade. Triste, né, Jé? Que infelizmente ainda existe esse tipo de machismo, que eu mesmo sou a favor de igualdade, independente do sexo, da opção sexual. Todo mundo querendo trabalhar, se empenhando, tem que ter espaço para todos igual. Não tem que ter diferença entre esse tipo de... Como eles parece que eles separam, né? Mas isso, pelo que eu tenho visto, Ti, são estúdios menores, estúdios que enfim, são de donos que têm 50 anos de mercado e está acostumado a chamar os amiguinhos de viado, sabe? Sim. Eu acho isso me desagrada, porque eu sou uma pessoa que não gosta desse tipo de fala dentro do ambiente de trabalho. Mas é a cabeça, né? A gente não tem como controlar a cabeça de cada um. Então, eu respeito, mas acho que a gente precisa, nós mulheres, precisamos de mais oportunidades, principalmente as artistas. Eu conheço umas compositoras maravilhosas, de Nuke, incríveis, incríveis. A Júlia mesmo, que trabalhou com a gente na Factory, que motion maravilhosa, sabe? Ágil, artística, Karen também. Sim. São mulheres que têm poucas oportunidades. Eu tive a honra de trabalhar com elas, mas eu vi
que por um tempo elas ficaram desempregadas. Sim. Sabe? Eu vejo homens se realocando muito mais rápido do que mulheres. São super talentosas, né, Gê? Eu também conheço várias artistas mulheres que realmente são muito talentosas. E às vezes o mercado não dá o espaço que elas merecem. Porém, todas são guerreiras e não desistem, correm atrás, tá certo. E deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Pessoal, temos mais 9 minutos aí de live. Se quiserem mandar alguma pergunta aqui, eu já mando para a Jéssica. Mandou uma mensagem, mandou um coraçãozinho. Marco. Deixa eu ver, deixa eu voltar para trás aqui. Voltar para frente não dá, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Sem perguntas, galera? Nossa, passou voando a hora também, hein, já? Muito, muito rápido. Eu acordei cedo hoje. Eu achei que ia ficar super tensa. A gente ficou conversando aqui, eu nem vi. Sim, que bom. Passou voando o tempo. E toda quinta eu fico tenso para começar as lives. Porque antes de começar, que nem eu falei, já escrevo meio que um roteirinho das perguntas e tal. Mas a gente não sabe como vai ser, né? E eu, com essa minha timidez, eu dou uma travada. Fiquei tensa. Não fosse a gente trocar uma ideia antes de entrar aqui, eu não sei. Falasse que era tudo surpresa nas perguntas. Aí você ia viver em desespero aqui. Você ia viver uma crise de ansiedade em tempo real. Obrigada, Walter. Eu acho... Muito... Que legal que você tá aqui, cara. O Walter é um motion que trabalhou lá no O2, foda pra caralho. Walter, salve, Walter. Olha lá, o Fred mandou mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Fred, eu não sei te responder isso, porque eu, infelizmente, ainda não tenho 10 anos de mercado. Deixa eu ver. Então, Fred. Se limita a 5 anos. Eu bati esse ano, 10 anos de motion. Na verdade, é que eu trabalho com motion, acho que faz uns 13. Porém, eu falo trabalho, mas eu não ganhava dinheiro com isso. Eu fiquei uns 3 anos, tipo, fazendo coisa pra família, casamento, aquele negócio pra desenvolver, sabe? Mas que eu realmente ganho dinheiro fazem 10 anos. Realmente, eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil você ter referências, né? Tem o Behance, tem o Vimeo, tem o YouTube, tem o Insta. E é importante sempre se manter atualizado. Eu mesmo, todo dia, abro pelo menos o Behance aqui e fico uns 30, 40 minutos só olhando referências. Porque isso ajuda a gente a ter um olhar mais artístico, né? A gente vai refinando o nosso olhar. E isso eu acho importante. Por exemplo, eu vejo minhas animações de hoje, minhas animações de 10 anos atrás. Fica nítido a evolução. Principalmente de time, que é uma coisa muito importante na animação, para deixar ela mais orgânica, né? E isso a gente vai ganhando essa experiência com o tempo e dando referências. E quando você não vê, é legal que nem a Jéssica que trabalha num lugar alocado. Ter referências ao seu redor. Porque às vezes é mais fácil, você tem uma dúvida, pergunta para a pessoa que está do seu lado, que você tem que caçar isso na internet, né? Porém, tem muita coisa na internet, então é isso, se manter atualizado, praticar, ter boas referências e mandar bala, né? Bom, sobre referências no motion, eu não... A experiência que eu tive com motion foi logo depois que eu saí do O2, eu comecei a trabalhar e assim, a galera de motion que eu tive a oportunidade de trabalhar já tinha um know-how muito grande. Então, as referências, as minhas referências acabaram sendo eles, para eu buscar. Esses dias eu estava olhando o seu portfólio aqui para buscar uma referência. Olha que legal. Mas ontem, por exemplo, eu estava conversando com os artistas do meu time e a gente está fazendo uma animação e eu queria uma coisa um pouco mais fantástica e eu penei para lembrar de uma referência e eu pesquisei qualquer coisa no Google e veio exatamente o que eu estava pensando, uma lista de referências do que eu estava precisando. Então, a buscar referências, encontrar referências das coisas que estão sendo produzidas, eu acho que aquilo que eu encontrei ainda deve ter sido feito por AI, sabe? Então, tá muito fácil. É muito acessível encontrar referências agora. O Isaac fez uma pergunta. Isaac, a gente falou também sobre inteligência artificial. A Jéssica comentou sobre o que ela acha a respeito, né? Mas ele quer saber se
estão utilizando já no O2 ou não, inteligência artificial? O Dourado, que é o nosso coordenador de arte, ele faz alguns estudos com inteligência artificial, lá com a galera de motion e desenvolvimento. No 3D e na Comp, não. O que a Comp usa de AI é o que vem no Nuke mesmo, né? Aquele treinamento que a gente faz para a máquina entender. A gente não está desenvolvendo nada com AI ainda. Eu acho que em algum momento a gente vai começar a usar a nosso favor isso. E como eu comentei lá atrás, vai ser parte do nosso trabalho. Em vez da gente fazer um mate painting do zero, a gente pode gerar um em AI e dar uma canetada nele para chegar onde a gente quer. É assim que eu vejo a inteligência artificial sendo utilizada no nosso processo ali dentro. O Felipe Caldas falou aqui, Jéssica acabou de virar uma referência para mim. Felipe Caldas é um moço também incrível, Jé. Quando você precisar de referência, depois eu mando o portfólio do Caldas. E é um cara super bacana. Além de um ótimo profissional, né? Eu adoro conhecer ótimos profissionais. Jé, estamos chegando ao fim da nossa live. Vai bater 1 hora agora de live. Passou voando. Estamos vivos aqui. E eu queria te agradecer de novo por ter aceito o convite. Foi um prazer ter você aqui. Como eu já te falei várias vezes, você se tornou uma amiga muito grande para mim. E fora do carinho enorme que eu tenho por você. Pelas oportunidades que você me deu, pela forma que sempre lidou comigo. Então, realmente, obrigado. E se quiser finalizar aí, fica à vontade. Eu queria te agradecer, de novo também, pelo convite, por ter me deixado super confortável aqui. Eu falo muito mal, sendo observada, mas foi muito confortável, muito gostoso o nosso papo. Muito obrigada por todo mundo que ficou aí durante esse tempo. Foi bem difícil para mim estar aqui. E eu estou disponível e acessível para qualquer pessoa que queira conversar comigo também depois. Pessoal, alguém que ficou alguma dúvida ou tem alguma curiosidade, chama a Jéssica, começa a seguir ela, chama ela no direct, tenho certeza que ela também vai responder. Sim. E vou aproveitar para agradecer a todos também que ficaram esse tempo com a gente, nessa 1 hora. O Aldox, que está sempre presente, o Isaac também está sempre por aqui, o Dino Paiva estava por aí também. Então, mó galera do bem e que quer evoluir, né? Então é isso, obrigado, pessoal. Oi? Esse monte de coraçãozinho é minha mulher. A Tati está presente. E é isso, muito obrigado. E vamos nessa, marcar uma parte 2 daqui uns dias. Muito obrigada, Ti. Valeu, Gé. Boa noite. Beijão. Até mais. Boa noite. Tchau.